Bom dia, meus irmãos e irmãs. A paz do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Nós vamos iniciar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos falar sobre o livro do profeta Jeremias. Antes de começarmos, eu queria fazer uma oração. Peço que vocês me acompanhem, intercedam junto. Vamos orar por esse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, tua graça, tua misericórdia. Obrigado por esse tempo que vamos ter de estudo da Tua Palavra, que seja um tempo edificante para as nossas vidas, Senhor. Que a Tua Palavra venha sobre o nosso entendimento, venha sobre os nossos corações, traga vida e transformação para as nossas vidas, Senhor. Que possamos compreender aquilo que o Senhor deixou escrito na Tua Palavra, através do Teu servo Jeremias, Pai. E que possamos utilizar esses ensinamentos para colocar em prática nos nossos dias, Senhor. Em nome de Jesus, é o que nós oramos e te agradecemos. Amém. Livro do profeta Jeremias, um livro que possui 52 capítulos, e ele pode ser dividido da seguinte forma, como uma introdução do capítulo 1, versículo 1 ao 19, como, uma segunda parte, como adultério da aliança de Israel, que vai dos capítulos 2 até o capítulo 6. A falsa religião e um povo idólatra, que vai do capítulo 7 até o capítulo 10. Contendas de Jeremias com Deus e Judá, do capítulo 11 até o capítulo 20. Confrontos de Jeremias, capítulos 21 até 29. Restauração de Judá e Israel, capítulo do 30 até o 33. Deus julga Judá, capítulo 34 até o 45. O julgamento de Deus sobre as nações, capítulos 46 até 51. E a conclusão, a queda de Jerusalém, no capítulo 52. Então nós podemos dividir o livro de Jeremias em 9 partes. Nós vamos passar rapidamente sobre os temas, uma introdução, sobre o que esse livro ele tem para nós e o que Deus quis falar através do seu profeta naquele tempo e o que ele nos fala nos dias de hoje também. Então eu convido vocês a abrir a palavra no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o 5. E diz assim: Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. No 5º mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. O nome Jeremias significa aquele a quem Jeová nomeou. Ele foi nomeado profeta antes mesmo do seu nascimento. Então nós vemos que antes que Jeremias nascesse e tivesse qualquer instrução, qualquer decisão que ele pudesse tomar na vida dele, o Senhor já o havia consagrado no ventre materno, que ele seria profeta às nações, que ele iria falar não só ao povo de Judá, mas às nações que estavam naquele contexto no qual ele profetizou. O livro de Jeremias, ele vai apresentar diversos tipos literários, né? Esse livro vai incluir a autobiografia, ele falando dele mesmo. Nós vamos ver muitos discursos poéticos, relatos de sermões orais, relatos de sermões feitos por escritos, narrativas históricas, mensagens individuais e mensagens denunciando as nações estrangeiras. Então é um livro que há uma diversidade literária muito grande.
né? E esse material tão diverso, ele não é apresentado em ordem cronológica, né? São trechos que foram pegos ali e foi composto todo esse livro, né? Então, exige de nós, leitores, que nós saibamos o esboço da história e a teologia de Judá. Então, nós temos que ser capazes de entender tudo aquilo que aconteceu em Judá, naquele momento em que Jeremias estava profetizando. Para isso é importante que nós tenhamos feito a leitura aí de 2 Reis, por exemplo, 2 Crônicas, que vai falar mais ou menos desse período em que Jeremias havia profetizado, na época do rei Josias até o rei Zedequias. O que pode ser útil pensar no livro de Jeremias é como uma agenda, né? Ele escrevendo ali momentos da sua vida, momentos da história que ia se passando, sobre o seu ministério, sobre o que estava acontecendo, né? Então, ele parece recortes de notícias, né? Que serviu para juntar a história de sua vida e os poemas proféticos que ele escreveu para atender às necessidades espirituais de sua geração e para expressar as emoções de sua própria alma, né? Nós vemos muito presente isso no livro de Jeremias, na vida dele, né? A questão do lamento, a questão da tristeza por causa do pecado do seu povo, a falta de arrependimento, a falta de conversão daquele povo, né? O livro relata que Baruque escreveu algumas mensagens de Jeremias. Então, Baruque era aquele servo, aquele amigo que estava ao lado de Jeremias, o seu companheiro de ministério, né? No capítulo 36, ali nos versículos 1 e 4, e capítulo 32, é relatado isso. Então, é muito provável que Baruque tenha escrito a mensagem, as palavras do profeta Jeremias, né? Sobre o ditado dele. É possível que os dois tenham escrito o livro aos poucos. Então, conforme eles iam vivendo, iam passando pelas situações ali que estavam acontecendo naquele momento, né, e diga-se de passagem, foram momentos muito turbulentos no qual Jeremias passou junto com Baruque. Então, naquele momento, eles escreviam parte desse livro, né, daquilo que estava acontecendo, das mensagens que eles recebiam de Deus. E o livro de Jeremias, é impossível saber de forma exata quando esse livro chegou à sua forma final. Jeremias certamente morreu em 1 década ou 2 depois dos últimos acontecimentos registrados no livro, né, depois da queda de Jerusalém. E o mesmo provavelmente aconteceu com Baruque. Assim, o livro provavelmente foi composto por volta de 550 anos antes de Cristo. O livro de Jeremias exibe muitos grandes temas que enfatizam o julgamento divino, da infidelidade à aliança. Isso é uma mensagem muito enfatizada. Nós vemos que o povo de Judá ele transgrediu a aliança que ele tinha com Deus. Então, Jeremias está enfatizando muito a questão do julgamento divino que viria por causa da quebra da aliança, né? E sobre o pecado do mundo, sobre os pecados das nações que estavam ao redor. Então, foi muito enfatizado isso e que viria o julgamento de Deus. E bem como a determinação de Deus restaurar uma comunidade internacional para si mesmo, através do estabelecimento de uma nova aliança. Isso é muito importante, porque desde Gênesis, quando Deus chama Abraão, nós percebemos que Deus sempre quis formar um povo para si, um povo diferente sobre a terra, né? Então, Jeremias está também falando e profetizando sobre esse dia em que Deus formaria uma comunidade internacional por meio de uma nova aliança, que nós sabemos que é pelo sangue de Jesus. Nessa parte nós vamos falar um pouco do propósito, da ocasião e do contexto em que esse livro foi escrito. Como eu disse no começo, ele foi escrito ali durante o reinado de Josias, né? E nós não conseguimos determinar com exatidão quem que foram os primeiros leitores do livro de Jeremias, em seu estado atual, e nem a ocasião específica que levou a ser lido por esse público. Então, o mais provável é que as pessoas que leram o livro de Jeremias eram aquelas que estavam aguardando o fim do exílio, né, o retorno para a sua terra. E a finalidade é muito clara, né? Jeremias e Baruque,
queriam deixar um registro dos tempos tumultuados em que viviam, a mensagem de Deus para aqueles momentos e para o futuro de Israel e das nações. Então, Jeremias viveu tempos muito difíceis, né? Onde a sociedade estava em crise, Judá estava em crise e as nações em volta também, né? Então ele se tornou esse profeta durante o reinado de Josias, que foi o último rei fiel da história de Judá. A gente pode constatar isso em 2 Reis, capítulo 22, até o final do capítulo 23. Então a morte de Josias marcou o início dos últimos anos da nação de Judá. E olha só, a nação de Judá estava em decadência moral, política, social, financeira e espiritual. Então, toda essa decadência levou o país à falência em menos de 2 décadas. E outros profetas, como Naum, Abacuque e Sofonias, também ministraram em Judá nessa época. Então, durante a era de Josias, a cena política mundial mudou muito, né? E é interessante nós observarmos tudo isso que eu acabei de dizer, da situação que estava a nação, essa decadência política, social, moral, financeira, e fazer um paralelo com os nossos dias. Nós estamos em dias difíceis, onde nós vemos escândalos no meio político, escândalos de corrupção, nós estamos com muitos problemas sociais em nossa nação, nós vemos uma decadência na economia da nossa nação. Então, são situações muito semelhantes à qual Jeremias viveu naquele tempo, né? E foi para um tempo como aquele que Deus levantou Jeremias, e é para um tempo como esse que Deus levantou a minha vida e a sua, para que nós anunciemos aquilo que está no coração de Deus para a humanidade. Então, para vocês terem uma ideia assim, de um pano de fundo, de como que era a situação, né, histórica daquele tempo, qual que era o contexto, né, a Assíria tinha sido a potência mundial dominante desde o reinado de seu rei mais poderoso, Tiglat-Pileser III. Ele reinou ali entre 745 e 727 a.C. Embora a Babilônia, o Egito e outras nações haviam desafiado regularmente a Assíria, em 612 a.C., os babilônios conquistaram Nínive, a capital da Assíria, um acontecimento descrito no livro de Naum. A Assíria se uniu ao Egito, mas a Babilônia completou seu triunfo sobre a sua antiga inimiga em 609 a.C., o mesmo ano em que Josias foi morto lutando contra o Egito. Então, olha só, imediatamente após a morte de Josias, o Egito dominou o cenário político de Judá, mas por causa da Babilônia, ainda não havia conseguido consolidar todo o território que estava sob domínio assírio. Então, existiam 3 nações ali que estavam controlando o cenário político, né? Os babilônios, os assírios e os egípcios. Então, eles disputavam esse território, né? Egito e Assíria haviam constituído uma aliança contra a Babilônia, né? E o Egito, nesse tempo, eles não conseguiam consolidar o seu domínio justamente por causa da força que a Babilônia tinha, né? Quem assumiu o trono depois da morte de Josias foi Jeocás. Os egípcios substituíram por Jeoaquim em 609 a.C. E, no entanto, a Babilônia marchou para o sul, por volta de 605 a.C. E Jeoaquim ficou no poder apenas por mudar sua lealdade do Egito para a Babilônia, né? Então, ele rejeitou o Egito e se associou à Babilônia, né? naquele tempo. E a Babilônia, nesse tempo, ela exercendo um domínio, ela leva o primeiro grupo de exilados de Judá. E nesse primeiro grupo de exilados estavam Daniel e seus amigos, né? Nós podemos constatar isso no livro do profeta Daniel, capítulo 1, ali do versículo 1 ao 7. Jeoaquim se rebelou contra a Babilônia, mas morreu em 598 a.C. Então ele não chegou a sofrer as consequências de suas ações, dessa rebeldia contra a Babilônia.
Mas seu sucessor Joaquim, que reinou por apenas 3 meses, de 598 a 597, finalzinho ali, né, sentiu a ira dos caldeus. Então, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, que foi um dos reis mais poderosos da história, ele leva o seu exército para Jerusalém. E ele depôs Joaquim do trono. E no lugar colocou Zedequias no trono. Isso nós vemos em 2 Reis, capítulo 24. Então, a Babilônia tomou outros cativos, né? E o profeta Ezequiel agora é quem fazia parte desse segundo grupo de exilados. Nós podemos ver no próprio livro do profeta Ezequiel, capítulo 1, versículo 1 e 3. O reinado de Zedequias durou de 597 a 586 a.C. e foi marcado por declínio, intriga, indecisão e, finalmente, derrota. Judá alinhou-se com as nações comprometidas a se livrar do jugo da Babilônia. Nós vemos isso em Jeremias 27, do 1 ao 5. Ao agir com hipocrisia para Nabucodonosor, né, ele quebra essa aliança, né? Na verdade, as nações elas eram oprimidas ali, elas tinham que pagar tributos, enviar exilados, né? Eles estavam debaixo desse jugo, debaixo desse governo babilônio, né? E eles se rebelaram contra isso. E essa política, com certeza, não poderia ter sucesso por muito tempo. Judá já não tinha mais força militar, e a Babilônia era os babilônios eram um exército muito grande e muito poderoso, né? Então era praticamente impossível vencê-los. Em resposta a essa atitude de Zedequias, Nabucodonosor invadiu Judá, sitiou Jerusalém, saqueou a cidade. E então ele nomeou um homem chamado Gedalias da Judéia para ser o governador de Judá. Gedalias tentou trabalhar com os habitantes remanescentes da terra, e a economia era boa para aqueles que ainda viviam na terra durante os primeiros dias após o exército babilônio haver partido. Mas havia conspiração contra a vida de Gedalias. Um homem chamado Ismael conseguiu matar o governador, e ele também matou vários peregrinos que vinham a Jerusalém para adorar. Fez vários reféns. Embora os reféns fossem resgatados, o povo temia o que a Babilônia faria em retaliação pelo assassinato de Gedalias. Então, Gedalias foi um homem colocado ali pelo próprio governo da Babilônia, né, por Nabucodonosor, para que ele governasse Judá, né, e ele respondia à autoridade de Babilônia. Os líderes aconselharam a todos os envolvidos no episódio de Gedalias, nessa morte, a fuga para o Egito. E antes de fazer isso, no entanto, eles decidiram pedir a Jeremias que buscasse a vontade de Deus sobre o assunto. É bem aquela coisa, quando a situação fica difícil, eles vão buscar a palavra de Jeremias sobre o assunto, mas Jeremias já havia falado qual que era o problema. Era a quebra de aliança com Deus, né? Eles estavam sofrendo as consequências dessa quebra de aliança. E apesar de seu inequívoco pedido para que permanecesse na terra, né, o povo rejeitou a palavra de Jeremias. Jeremias falou, olha, para que não haja mais derramamento de sangue, fiquemos na terra, né? Mas eles rejeitaram essa palavra e partiram para o Egito. E ainda por cima obrigaram Jeremias e Baruque a acompanhá-los, como se eles fossem uma espécie de proteção mágica contra a ira de Deus, né? Como se a presença somente de Jeremias e Baruque fosse algo que os iria livrar dessa ira de Deus, né? Então, uma vez que eles estavam no Egito, Jeremias cumpriu a sua vocação de profeta às nações, porque no Egito ele não só profetizou contra Judá, mas ele profetizou também contra as outras nações, né? Ele profetiza contra o Egito, contra a Babilônia e as nações que estavam ao redor. Jeremias provavelmente não viveu para ver essas palavras que ele profetizou sendo cumpridas, né? Mas com certeza ele não ficaria espantado ao ver a ira de Deus se derramando sobre toda essa impiedade, né, que se vivia nesses dias. Então esse foi um pequeno pano de fundo, né, para a gente entender o cenário. Era um cenário de decadência política, moral, espiritual,
né? Era uma ruína, aquilo que o pecado trouxe para os homens. Eles quebraram a aliança de Deus, eles decidiram desobedecer a Deus e não cumprir com os mandamentos do Senhor. Então eles estavam ali agora colhendo as consequências desse ato de rebeldia. E partindo aqui para a parte temática do livro, deixa eu tomar um pouquinho de água. Uma das coisas que eu achei muito interessante sobre Jeremias é que ele foi um teólogo bíblico. Ele abraçou e utilizou verdades encontradas em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Oséias, Salmos e outras passagens bíblicas. Então, dessa forma, ele trouxe grandes temas sobre a teologia bíblica. É muito claro nós enxergarmos no livro de Jeremias, nos seus escritos, a metanarrativa bíblica, que é a criação, queda, redenção e consumação. Jeremias ele enfatiza muito que há um só Criador dos céus e da terra, né? Um Deus que criou todas as coisas, né? E ele trata também sobre assuntos acerca do pecado do homem, do pecado original, lá de Adão. Então, essa queda do homem, né? Esse ato de rebeldia e desobediência a Deus, que o fez cair e passar a viver agora em pecado, que trouxe e contaminou toda a natureza humana, né? Mas ele também enfatiza muito a questão de um ato redentivo de Deus, quando por meio de uma nova aliança, ele restaurará a raça humana, né? Ele fará uma nova raça, uma raça agora eleita, uma raça agora que está debaixo do sangue de Deus, que foi alcançada pelo sacrifício de Jesus na cruz, né? Então ele enfatiza o reino eterno, a promessa feita a Davi. Então são grandes temas bíblicos que nós podemos ver no livro de Jeremias, que é a metanarrativa bíblica. É uma grande história que serve para explicar as menores histórias bíblicas. Então, no livro de Jeremias, é muito fácil de nós enxergarmos essa metanarrativa: criação, queda, redenção e consumação. Ao mesmo tempo que ele tinha toda essa bagagem teológica, né, Jeremias era um sacerdote, era de família sacerdotal. Então, ele teve muito ensino a respeito disso, ensino teológico mesmo, das Escrituras, e, ao mesmo tempo, ele era muito usado pelo Espírito Santo como um teólogo criativo, né, que o inspirou a escrever temas antigos e ideias que eram novas, né, para aquele tempo. Então, ele empregava a natureza de Deus, a ideia do Messias, a aliança de Deus com Israel, a pecaminosidade humana, a necessidade de arrependimento e a ameaça de juízo e a restauração, né? Então, sua contribuição única foi a articulação da nova aliança entre Deus e o seu povo. Jeremias, falando sobre Deus e a humanidade, né? Ele inclui praticamente todos os ensinamentos sobre a natureza de Deus e dos seres humanos. Ele apresenta Deus como único e soberano, que chama e prepara seu servo, com a sua santa palavra. Jeremias afirma que só Deus é um Deus vivo e que só Ele fez o mundo. Todos os outros chamados deuses são meros ídolos. Este Deus Criador escolheu Israel para uma relação especial, dando-lhe a santa palavra, e prometeu abençoar seu templo com o seu nome e presença. Então, são temas que nós vemos no livro de Jeremias, né? Outra coisa que é muito enfatizada é que Deus governa o presente e o futuro. Ele protege os seus escolhidos e salva aqueles que se voltam para Ele. Jeremias proclama que Deus é absolutamente digno de confiança. Ele mantém sua promessa. Portanto, Jeremias assegura aos leitores que quando o povo se arrepender e voltar-se para Deus, a graça triunfará sobre o pecado e o julgamento. Então, é muito nítido essa ideia bíblica, né, de teologia bíblica que nós vemos no livro do profeta Jeremias. Ele tinha um conhecimento teológico muito sólido e com propriedade ele falava sobre a natureza de Deus, a natureza da humanidade, sobre graça, sobre aliança, sobre o julgamento, sobre o pecado. Então, ele tinha muita propriedade para falar sobre isso. A visão de Jeremias sobre os seres humanos é severamente realista.
Ele afirma que o coração humano está doente e precisa de cura por ninguém mais a não ser Deus. Olha só, nós vemos já, pelo Antigo Testamento, de forma tão clara, né, ele falando sobre o coração humano. Jeremias fala, né, que ele profetiza que Deus tiraria o coração de pedra e colocaria o coração de carne. Então nós vemos isso na obra regeneradora do Espírito Santo, por meio do sacrifício de Jesus, né? Então quando uma pessoa crê em Cristo pela fé, o Espírito Santo vem sobre ela, regenera o seu coração e ela recebe um novo coração, né? Um coração agora que está aberto a compreender a realidade de quem Deus é. Um coração agora que quebrou-se os ídolos ali que estavam reinando e Jesus passa a reinar nesse coração, né? Então, essa cura do coração humano vem somente por meio de Jesus. Somente Deus tem poder de curar a raça humana, né? E é isso que Jeremias está enfatizando. Ele é muito claro em falar que o ser humano é pecador desde a sua infância e ele vai continuar nesse estado, a não ser que ele se volte para Deus e que ele receba esse toque do Espírito Santo, né? Então ele traz essa ideia de que depois nós vemos com muito mais clareza na revelação de Jesus e na obra do Espírito Santo, os apóstolos explicando toda essa teologia do Antigo Testamento de uma forma mais clara, né? E ele escreve também para as nações que adoram ídolos em vez do seu Criador. Então nós vemos que desde a queda do homem, o homem, por causa do pecado, ele passa a adorar a criação, as coisas que ele vê, e ele não mais adora o seu Criador, né? E ele está dizendo sobre isso das nações que estavam ao redor, que adoravam ídolos e não adoravam ao único Deus verdadeiro. E o pior de tudo, e que é um motivo de grande tristeza para Jeremias, é que ele observa Israel, o povo escolhido de Deus, o povo separado de Deus, que tinha um pacto especial. Ele não comete pecado contra Deus, ele passa a praticar idolatria, a colocar a sua confiança em outros deuses. Eles contaminam o templo do Senhor, né? E Jeremias vê muito claro sobre o povo que não havia ali uma inclinação ao arrependimento. Eles continuavam nas suas transgressões e na sua quebra de aliança. E se oprimiam entre si, né? Então, desde que Israel e as nações pecaram contra Deus, o Criador também se torna juiz de todas as nações da terra que Ele criou. Deus não permitirá que o pecado humano continue impune. Jeremias adverte que a punição está chegando. Os capítulos 21 a 29 contêm provavelmente as mensagens mais urgentes deste tipo a Judá. E os capítulos 46 a 51 apresentam os avisos mais simples para as nações. Jeremias contribui para o ensinamento do Antigo Testamento sobre o dia do Senhor, capítulo 4 e 5, até o versículo 12, até o capítulo 12. Um termo que engloba tanto o julgamento da história, como a queda de Jerusalém, e os julgamentos transhistóricos, como o juízo final, né? Nós vemos, haverá um grande dia do Senhor em que Ele virá e julgará todos os seres humanos e as nações. Então, diante dessa situação, o profeta pede ao povo mais de 100 vezes, olha só, irmãos, 100 vezes, mais de 100 vezes nós vemos esse termo, voltar-se para Deus e arrepender-se. Ele promete que quando o povo se converter de seus pecados e voltar-se para Deus, eles vão receber o perdão e a cura. Ele acredita firmemente que Deus vai renovar um povo arrependido e lamenta a falta de arrependimento em seus dias. Deus conforta-o com o conhecimento e que o arrependimento e a renovação acabariam por vir, graças a Deus que veio por meio de Jesus, né? Por meio de Jesus, o Senhor Deus e Pai, Ele castigou o pecado de toda a humanidade, e por meio de Jesus nós recebemos o sangue da nova aliança, e agora nós podemos caminhar nessa graça, seguros na salvação de nosso Deus.
E ele traz também o tema da antiga aliança, o Messias e a nova aliança. Como os outros profetas na Bíblia, Jeremias acreditava que Deus tinha feito uma aliança com Israel. Embora nenhuma definição breve possa fazer justiça ao conceito, a aliança entre Deus e Israel no contexto bíblico era um acordo vinculativo, né? Era algo relacional entre Deus e Israel, com base em obras e promessas feitas pelo Senhor, as quais Israel acreditaria pela fé em Deus, com o propósito de viver para Ele como seu povo separado no mundo. Então era pela fé, pelas obras que Deus fez ali entre o povo, desde o começo, né, que esse povo viveria para Ele, em obediência à lei de Deus e vivendo totalmente para o Senhor. Então essa aliança, nós vemos que ela é enraizada, como eu disse no início, desde a promessa de Abraão, Isaac e Jacó, quando Deus, por meio de Abraão, ele decide tomar um povo para si, né? Então foi com base na divina redenção de Israel da escravidão do Egito, segundo os quais o povo era convocado a ser um reino de sacerdotes e uma nação santa, né? Esse ato redentivo de Deus contra o Egito, ele separa o seu povo e levanta ali sacerdotes, uma nação santa, uma nação com leis vindas de Deus, que eram totalmente diferentes ao estilo de vida que os povos tinham naquele tempo, né? Então, isso seria mantido enquanto eles confiassem em Deus e vivessem por Ele. O livro de Juízes é um exemplo de nós vermos altos e baixos do povo de Israel, né? Eles confiavam em Deus uma hora e eles recebiam o fruto da bênção de Deus, de confiar em Deus, de obedecer aos seus mandamentos, mas ora eles se viravam contra Deus e eles adoravam outros deuses de mentira, ídolos, e eles recebiam também a punição dessa atitude de rebeldia. Então isso incluía os sacrifícios à base de fé, as orações, para lidar com os pecados do povo. Incluía também a responsabilização clara para este reino de sacerdotes sob a forma de benefícios, né, que são as bênçãos, e as consequências, que são as maldições, dependendo de suas ações, conforme está lá em Deuteronômio, capítulo 27 e 28. Com o passar do tempo, a aliança de Deus com Israel incorporou a promessa de Deus a Davi, de um reino eterno. E Jeremias vai falar sobre isso. A partir dessa promessa veio o conceito do Messias, que significa literalmente ungido. Jeremias não menciona o Messias tão frequentemente como Isaías faz, né? Mas o conceito não está totalmente ausente. Jeremias concebe um tempo em que Deus vai reunir o remanescente de Israel e levantar para Davi um renovo justo, que reinará sobre os fiéis. Jeremias 23, versículo 3 ao 5. Né? E esse renovo justo é o Senhor Jesus, é a promessa do Messias. E quando esse Messias chegar, esse rei será a nossa justiça, né? No capítulo 23, 6. Desta forma, a aliança eterna de Deus com Davi será mantida totalmente em um momento no futuro que Jeremias deixa indeterminado, né? Então ele, se movendo bem na palavra que Deus estava dando a ele, de um tempo futuro, né? De um reino que viria, de um reino eterno que viria, mas isso fica indeterminado. O Senhor estabeleceu, deixa eu mudar aqui. O Senhor estabeleceu essa aliança com todo o povo de Israel, independentemente da fé em Deus por parte de muitos indivíduos, né? Então, dentro do povo de Israel, tinham aqueles que eram fiéis, tinham aqueles que buscavam fazer a vontade de Deus. Lógico que não de forma perfeita. Nenhum homem que pisou sobre a terra cumpriu toda a lei de Deus com perfeição. Apenas Jesus Cristo. Ele veio, ele foi o único homem que pisou sobre essa terra e que cumpriu a lei de forma perfeita, né? Ele foi o justo. Todos os homens, antes de Jesus e depois de Jesus também, são injustos, né? Nenhum de nós conseguimos cumprir a lei de forma perfeita. Por isso nós agora andamos pela graça, né? Jesus cumpriu a lei de forma perfeita
E essa justiça é imputada a nós pela fé. Nós que cremos em Jesus agora, recebemos a justiça de Cristo. Então nós recebemos aquilo que nós não fizemos, né? Jesus caminhou de forma perfeita, Ele foi totalmente justo em toda a sua vida, e nós recebemos essa justiça como se nós tivéssemos feito. É muita graça e misericórdia de Deus. Então havia ali muitos que não seguiam, que não obedeciam, que não estavam preocupados em ter fé em Deus, né? No entanto, as únicas pessoas desse povo com as quais Deus estava satisfeito, se é que nós podemos usar esse termo, né? Mas eram indivíduos resgatados espiritualmente. Eles eram pessoas que, como Jeremias, colocaram sua fé em Deus, o que foi demonstrado pela obediência à palavra. Nós vemos em Hebreus 11. Tais pessoas são parte do remanescente que o Messias vai reunir. O povo santo de Deus, eu e você, meus irmãos. Glória a Deus por isso. Não por nossas obras, por nada que vem de nós, mas por causa de Jesus em nós. Então, tais pessoas são parte desse remanescente, né? E, infelizmente, como nos capítulos 2 e 6 indicam, a nação de Israel tinha uma longa história de quebra de aliança. Coletivamente, eles não eram um parceiro fiel da aliança. Ainda que Abraão, Moisés, Davi, Isaías, Jeremias e outros houvessem provado que a fidelidade à aliança era possível mediante a graça de Deus. Então nenhum homem nesse tempo, esses grandes homens de Deus que nós olhamos, né, esses nomes que eu citei, eles tinham a ideia de que eles faziam esse cumprimento da lei de Deus em obediência por seus próprios esforços, mas eles tinham fé em Deus, e é pela fé que eles conseguiam viver essa vida em devoção, em obediência à palavra de Deus. Lógico que eles pecaram, que eles cometeram suas transgressões, mas eles tiveram a graça de se arrepender de seus pecados, porque eles viviam pela fé, eles viram um tempo transcendente, algo muito além do que eles estavam vivendo naquele tempo. Eles colocaram fé em Deus, eles creram na aliança de Deus, eles creram neles sendo como povo de Deus. Então eles entenderam que eles viviam essa vida mediante a graça, e é dessa forma que nós temos que viver, pela fé, mediante a graça. Deus usou Jeremias para entregar a boa notícia de que em dias futuros Deus iria firmar uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Essa aliança seria diferente em um aspecto principal. Os novos parceiros da aliança não vão quebrar a aliança, como a maioria dos antigos parceiros fez, ainda que Deus é inabalavelmente fiel. Ele sempre foi fiel. Mas dessa vez não há como quebrar a aliança. Os novos parceiros da aliança terão a palavra de Deus tão arraigada em seus corações, através do poder de Deus, que eles vão conhecer e seguir a Deus toda a sua vida. Isso só é possível por causa de Jesus. Assim, todos nós, participantes da aliança, estaremos crentes e que seremos perdoados e capacitados por Deus. Ele não vai mais se lembrar dos nossos pecados, né? Em Hebreus 8:12, Jeremias 31:34, ele não vai se lembrar mais dos nossos pecados. Em Hebreus 8, versículo 8-12, há uma citação de Jeremias 31, do 31 ao 34, como prova de que a nova aliança veio através da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. A vinda de Jesus, o Messias, cumpre as promessas de Deus para a vida, para Abraão, Moisés e Davi, e aos profetas sobre um novo povo fiel a Deus, em continuidade com o antigo povo de Deus. A história da salvação é presente no livro de Jeremias, como eu disse, né? Ele traz essa metanarrativa bíblica, a criação, a queda, a redenção e a consumação. Então ele foi chamado para falar com o povo de Jerusalém durante um renascimento sobre o rei Josias, e continuou a falar com eles durante a queda derradeira da cidade sobre os babilônios.
Sua tarefa era martelar a mensagem, era ser um pregador dessa mensagem, de que a queda de Jerusalém não se deveu a falta alguma da parte de Deus, mas foi inteiramente decorrente da infidelidade de Judá para com Deus, especificamente ouvindo falsos profetas em vez de verdadeiros. Mesmo esse desastre terrível, no entanto, não foi o fim. Jeremias predisse um retorno do exílio, uma aliança eterna e nova, segundo a qual o povo de Deus finalmente abraçaria a aliança de coração. Israel e Judá seriam reunidos e finalmente cumpririam a sua vocação de trazer luz para o mundo. E essa é a vocação da igreja, de trazer luz para o mundo. Irmãos, o mundo está em trevas. Nós vemos isso muito claro nos nossos dias. Nós vemos o cenário político, é um cenário de decadência moral, de espiritual, um cenário que era presente no tempo de Jeremias. E se nós olharmos com sinceridade para a nossa sociedade, nós vamos ver isso também. E assim como Jeremias foi luz para aquela geração, embora muitos tivessem rejeitado a sua palavra, né, mas ele profetizou dias de glória, dias de retorno do exílio, um reino vindouro, um dia em que seria estabelecida uma nova aliança. Meus irmãos, essa aliança foi estabelecida por meio de Jesus, e agora nós somos chamados a cumprir com essa vocação de pregar o Evangelho. O mundo está em trevas, mas nós que cremos e temos Cristo, somos agora a luz do mundo. Nós carregamos essa mensagem gloriosa, essa boa notícia do Evangelho, que traz vida para aqueles que estão mortos. Então nós devemos abrir as nossas bocas e mesmo que nós estejamos num tempo de distanciamento social, meus irmãos, use as redes sociais, use o celular, ligue para pessoas, fale, use tudo que está ao seu alcance para que essa mensagem seja propagada, porque chegará um dia, e esse dia é breve, que as coisas serão consumadas, chegará o fim em que o reino de Deus será estabelecido e que aqueles que creram irão reinar juntamente com o Senhor. E nós devemos nos alegrar e esperar com esperança esse grande dia. Eu oro para que venha alegria sobre o seu coração nesses dias, para que o Espírito Santo encha os seus corações de esperança para esses dias, e que essa boa notícia esteja em nossos lábios, que nós não nos entristeçamos a olhar as manchetes e isso afetar a nossa perspectiva futura, mas podemos sim chorar com os que choram, devemos fazer isso, devemos lamentar essa situação, assim como Jeremias lamentou essa decadência que havia no seu tempo. Nós devemos olhar para tudo isso e não devemos ficar indiferentes, devemos sim chorar, nos entristecer e pedir a misericórdia de Deus, mas nós temos uma esperança, uma viva esperança. Nós cremos no Senhor, que fez a promessa, e Ele é fiel para cumprir, e Ele virá. Então, que essa boa notícia do Evangelho, ela esteja em nossos lábios nesses dias, assim como esteve nos lábios de Jeremias, que enfrentou oposição do seu próprio povo, que enfrentou oposições políticas, que enfrentou todo tipo de oposição, mas ele não deixou de pregar essa mensagem, de falar da palavra do Senhor. Então, que isso esteja nos nossos corações, nos nossos lábios, para a glória de Deus. Espero que esse tempo tenha edificado a sua vida, tenha edificado a sua família. No domingo que vem eu vou continuar falando sobre o livro de Lamentações de Jeremias, continuar sobre o profeta Jeremias, mas eu vou trazer uma breve visão panorâmica também sobre esse livro, assim como nós falamos do livro do profeta Jeremias. Então, que Deus te abençoe, tenha um domingo abençoado e tenha uma boa semana também, em nome de Jesus.